Toffoli não inova. O Toffoli não cria algo como a grande imprensa tentou, de alguma maneira, trazer. Na verdade, ele reconhece algo que já está largamente declarado pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente. A prisão do Lula foi uma armação. Mas é o seguinte, tem um trecho dessa decisão muito revelador e interessante. Ele diz aqui o seguinte, ele traz trechos do acordo de leniência da Odebrecht, que diz o seguinte, artigo 7º, que este acordo é parte de um acordo global, coordenado pelas autoridades competentes das jurisdições brasileiras, estadunidenses e Suíça, no âmbito do qual a colaboradora se compromete a pagar o valor global equivalente, nesta data, a 3 bilhões e 800. Aí é o seguinte, mas em algum momento diz aqui, parágrafo 1º, os valores que são disponibilizados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, a Procuradoria da Suíça, veja, então é o seguinte, fala do Departamento dos Estados Unidos, etc., isso foi um elemento que o Toffoli coloca como uma ilegalidade absoluta dos procuradores e do Sérgio Moro tratarem em um acordo questões de competência internacionais. Nós já sabíamos, e está no livro, e já é público, que os procuradores receberam no Paraná procuradores americanos, agentes do FBI americanos, deram documentos da Petrobras, permitiram com que eles atuassem no Brasil. Isso já é público e notório. Exatamente, deixaram correr solto. Fizeram um acordo em que receberiam parte da multa da Petrobras. Então, isso já era conhecido. Mas agora, você veja, se traz um elemento mostrando que os procuradores, em parte do acordo de leniência, beneficiariam os Estados Unidos. Ou seja, a sequência de lesão, e aí o Toffoli fala da prisão ilegal do Lula, do erro judiciário em relação ao processo do Lula, mas também, veja, e um detalhe muito importante, além da colaboração desses procuradores na lesão do patrimônio nacional, não só da Petrobras, mas da indústria brasileira, revelado nesse despacho, porque o despacho diz, olha, eu pedi ao departamento do Ministério da Justiça relacionado a isso, e eles não têm nada sobre a matéria. Portanto, é o seguinte, mostra como, e por isso a AGU começa a agir, é porque traz à tona essa colaboração dos procuradores, e aí tem um elemento fundamental. Nas linhas do Toffoli, que liga esses procuradores e o Sérgio Moro à tentativa de golpe de Estado do dia 8. Porque, diz o Toffoli, olha, essas autoridades envolvidas na Lava Jato, elas não só fizeram acordos lesando o patrimônio nacional e fora dos ditames legais com poderes estrangeiros, mas elas se macumunaram, e utiliza as palavras do Gilmar Mendes no habeas corpus, que declarou a suspeição do Moro, elas se macumunaram para se tornar uma força política, para prender um candidato à presidência da República e para ferir a democracia brasileira através de interesses políticos. Olha o tamanho do problema. Ou seja, evidente que isso nós já sabíamos, mas colocado isto desta forma, concatenada desse jeito,
é realmente um dado que coloca o Supremo Tribunal Federal na posição onde ele deve estar e torna essas autoridades conectadas à tentativa de golpe. Ou seja, a tentativa de golpe do dia 8, ela não se inicia e não termina no dia 8, e nem só no governo Bolsonaro, ela é anterior, e aí, por isso, a questão da geopolítica. Veja, não é à toa a questão do livro, tem uma bandeira americana, etc. aqui, e isso vai se... Quando ele bota a questão da colaboração com os Estados Unidos, do Departamento dos Estados Unidos, e a formulação dessas autoridades na tentativa de destruição da democracia brasileira, que inicia com a prisão do Lula, ele coloca, escreve na sua decisão um elemento essencial da história recente do país.